Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre uma possível prisão do senador aí, Sérgio Moro. O Sérgio Moro se envolveu em uma polêmica aí com o ministro do Supremo Tribunal Federal, né, o Gilmar Mendes, fez acusações absurdas, né, e de certo modo jogou nas redes sociais e agora está em pânico porque vai ter um julgamento dele e a coisa vai ficar um tanto mais que complicada. Então, nós vamos falar mais sobre essa situação que é extremamente delicada aí para o Sérgio Moro, que se escapou de um outro problema muito grande recentemente, da qual, de certo modo, o próprio Gilmar Mendes, né, atacou o Sérgio Moro, falando de forma bem grosseira contra o Sérgio Moro, mas agora parece que dessa vez não vai escapar, tá? A decisão aí praticamente do Sérgio Moro ser processado, consequentemente julgado e condenado é muito grande, e nós vamos ouvir os dois lados, né? A parte do Sérgio Moro, a parte da PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, e a coisa ficando um tanto mais que complicada. Então, a gente vai falar mais sobre isso de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática, tá? Para que você consiga compreender aí sobre essa situação que pode sim, consequentemente, prender o Sérgio Moro. E lembrando que em abril, né, praticamente aí o Sérgio Moro se reuniu com Gilmar Mendes para, de certo modo, tentar estreitar e pedir desculpas aí ao Gilmar Mendes, mas não conseguiu. Essa que é a realidade. A coisa ficou um tanto mais complicada. O Sérgio Moro tinha escapado de uma condenação aí recentemente, praticamente aí ganhou, né? Ficou livre daquela ação lá, de certo modo, que tinha grande possibilidade de perder o mandato, mas agora parece que a coisa piorou, tá? Mesmo ele conversando com o Gilmar Mendes, mesmo ele falando um pouco mais aí, pedindo praticamente perdão ao Gilmar Mendes e Companhia Limitada, a coisa foi ficando tanto mais que difícil para o Sérgio Moro, foi ficando tanto mais que desagradável se reunindo com o pessoal aí, mas não teve jeito. Nós vamos falar sobre essa situação que é grave, essa que é a realidade em relação ao Sérgio Moro. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de direito, política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a situação aí do Sérgio Moro, que está literalmente em pânico, está com medo, está preocupado, porque de certo modo a coisa fica um tanto mais desagradável para ele. E nós vamos falar sobre essa situação aí do Sérgio Moro, que está em pânico. O que acontece em relação aí ao Sérgio Moro, que brigou com o Gilmar Mendes, fez as acusações realmente absurdas e funestas contra a honra, tá? Para quem não sabe aí, o Sérgio Moro está envolvido em crimes de calúnia, difamação e dentre outras coisas, porque o pessoal já aproveitou e fez um pacote só em relação aí ao Sérgio Moro, tá? A coisa ficou um tanto mais complicada, ele está preocupado em especial por conta de ser preso, tá? Então a gente vai falar mais sobre essa situação e já deixa um like. A matéria é da Folha de São Paulo. O que acontece? Deixa eu pegar aqui. O Sérgio Moro fez acusações graves e ele foi gravado. Essa que é a realidade, tá? Gilmar Mendes, a turma que... Perdão, gente, deixa eu pegar. A denúncia trata de declarações do parlamentar Sérgio Moro de abril do ano passado, quando viralizou nas redes sociais um vídeo em que Sérgio Moro aparece falando aí a interlocutores sobre compra de um habeas corpus do Gilmar Mendes. Olha só a loucura, tá? A loucura do Sérgio Moro aqui, quando eu acho que ele achou bem, eu sou, de certo modo, senador, né? Não sei como colocar ele como senador da República, meu Deus. Mas enfim, vamos lá, eu sou senador, eu posso tudo. Inclusive, ofender a honra objetiva e subjetiva aí das pessoas. E aí, ele teve um grande problema. Porque uma coisa é quando você vai e fala com alguém que muitas vezes é desprovido de conhecimento, e outra coisa é quando você fala de um ministro ou de um ministro, né? Não vou colocar o ministro do STF, mas uma coisa é quando você fala do ministro do STF, né? Da cúpula máxima do Poder Judiciário, aonde o Moro provavelmente nunca vai chegar. E aí ele simplesmente decidiu soltar uma fala absurda, funesta, tá? Então, o que acontece em relação ao Sérgio Moro? O que ele decidiu fazer? Ele simplesmente, parece que foi ensaiado, uma voz feminina ao fundo diz o seguinte: está subornando o velho, né? Se referindo a uma outra pessoa. E o Moro então responde: não, isso é uma fiança. Instituto para comprar aí um habeas corpus do Gilmar Mendes. Então, olha só, o Sérgio Moro começou nessa conversa chinfrim,
sendo gravado, sabia que estava sendo gravado, e mesmo assim, ele simplesmente decidiu soltar isso nas redes sociais, né? Para achou engraçado, engraçadinho. Ele achou que ele ia fazer a passagem de alguém, mas não. Pelo visto, ele, né, não se tornou engraçado e agora a coisa foi ficando tanto mais que complicada. O que que acontece? Ministro do STF, da cúpula máxima do Poder Judiciário, tem aí, né, faz vários julgamentos, enfim, Gilmar Mendes, aí a coisa ficou um tanto mais complicada. Por quê? Geralmente, o Ministério em outras situações, o Ministério Público sempre parte para cima, né? Mas aqui foi praticamente o topo. A PGR partiu para cima, não gostou da fala dele. Então, a vice-procuradora aí geral da República e responsável por matéria penal junto ao Supremo, Lindora Maria Araújo, que assinou a petição da PGR, pediu que o senador seja condenado à prisão e que, se a pena for superior a 4 anos, ele perca o mandato. Ou seja, né, existe a possibilidade de prisão, é claro, mas não só isso. Passou de 4 anos, é bem provável que ele vá para um regime aí semi-aberto, tá? E o pior, né, vai ser preso consequentemente e vai perder o mandato. Ele perdendo o mandato, perdendo tudo aí as suas regalias, a coisa fica um tanto mais complicada. Então, falando de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática, para que você entenda, o Sérgio Moro simplesmente soltou aí para todo mundo ouvir que um ministro da Suprema Corte, da cúpula máxima do Poder Judiciário, estava vendendo habeas corpus, tá? Então, essa é a situação do Sérgio Moro, se complicou, porque aqui não tem só, a gente vai falar mais de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática, para que você consiga compreender, mas aqui não tem só, de certo modo, fala, olha, talvez ele disse, talvez, quem sabe não. A coisa foi ficando um tanto mais complicada para o Sérgio Moro e a PGR simplesmente pediu a prisão dele. É simples, tá? E ó, passando de 4 anos, se assim os magistrados aí entenderem, essa que é a realidade, que vai ter aí o julgamento do Sérgio Moro, ele tem foro privilegiado, né? Já vai direto para o STF. Se os magistrados entenderem, né, que a pena deve passar de 4 anos, aí a coisa vai ficando um tanto mais complicada para o Sérgio Moro. Vai ficando um tanto mais que desagradável. E pode piorar? Vai piorar, tá? Porque o Sérgio Moro, ele de certo modo produziu provas contra ele mesmo, tá? Em relação à PGR, o que a PGR fala para poder complicar mais a vida do Sérgio Moro? Na época, Moro se pronunciou sobre o caso e afirmou ter sido pego de surpresa pela denúncia. Tá? Diz que não foi ouvido pela PGR, como se ele, na época de juiz, se é que assim podemos dizer, né? Enfim, eu vou evitar comentar aqui, porque eu não gosto dele, das atitudes dele. Ele disse que a PGR não ouviu ele, né? Eu queria saber quais foram as vezes que ele ouviu as pessoas lá, né? De modo desagradável e deselegante. Enfim, é uma verdadeira... Não posso comentar. Vamos lá. E aí, pelo menos não posso comentar o que eu acho da atitude dele como juiz, mas vamos lá. Né? Ele disse que a PGR não ouviu ele, né? E aí a coisa vai ficando tanto mais que complicada, porque a ministra Carmen Lúcia relata, né? Relatora, salvo engano, da denúncia, segundo a qual Moro... Perdão, gente. A Carmen Lúcia relata aí a denúncia, segundo a qual Moro atribuiu ao ministro a prática de crime de corrupção passiva, tá? Relacionada à concessão de habeas corpus. Ou seja, né, existe a corrupção passiva e ativa. E aqui está descrito no Código Penal que a corrupção aí passiva, salvo engano, é aquela da qual, de certo modo, o ministro aí está aceitando dinheiro, tá? Tem uma corrupção que é da qual ele pede, o funcionário público pede o dinheiro, e de certo modo a corrupção passiva é aquela que o cara recebe ali o dinheiro, consequentemente, e não faz, na teoria, nenhum tipo de esforço para alertar, enfim, tá? Existe a corrupção passiva e ativa. Então, tá dizendo que o Gilmar Mendes estava recebendo dinheiro aí. De acordo com o Ministério Público Federal, a declaração foi feita em público, olha só como vai piorando. Na presença de várias pessoas, né, com conhecimento do Sérgio Moro, que estava sendo gravado. E mesmo Sérgio Moro sendo gravado, mesmo ele sabendo da situação, lembrando, matéria da Folha de São Paulo, ele estava sabendo que estava sendo gravado, toda essa situação, mesmo assim, ele ainda insistiu, né? E, de certo modo, sem nenhum tipo de pudor, respeito, coisa do tipo, continuou na mesma pegada. Só que isso, de certo modo, vai custar caro para o Sérgio Moro, porque a coisa foi ficando um tanto mais que
complicada e desagradável a Lindor Araújo, né? Ao imputar para a Lindor Araújo, ao imputar falsamente a prática do crime aí ao ministro do Supremo Tribunal Federal, o senador agiu, né, com a nítida intenção de manchar a imagem e a honra do ministro Gilmar Mendes, tentando aí, de certo modo, desacreditar a sua atuação como magistrado. Então, ele, de certo modo, tentou esculhambar o Gilmar Mendes. E o pior, tem as provas materiais aí em relação ao Sérgio Moro e testemunhas também. A representante da PGR diz que o ex-juiz aí proferiu uma frase em público na presença de várias pessoas, ou seja, piorando mais a situação, com conhecimento de que estava sendo gravado por terceiro. Mesmo assim, ele ainda insistiu, né, o que facilitou a divulgação da afirmação caluniosa, que tornou-se pública em 14 de abril de 2023. Talvez ele estivesse pensando, pô, Bolsonaro vai ganhar e tá tudo certo, eu vou pintar e bordar, cometer crimes aqui, o que é preso é o menos favorecido, eu não. Então vou continuar nessa pegada, tá? Então aqui o Moro, de certo modo, ficou nessa situação e a coisa foi ficando um tanto mais complicada. Aí o Moro, Sérgio Moro, sabendo que a coisa ia ficar um tanto mais complicada, desagradável e deselegante, ele foi lá correndo para o Gilmar Mendes conversar sobre essa situação e dentre outros, achando que adquiriu perdão. Mas, pelo visto, parece que a coisa não ficou um tanto mais que agradável, a coisa ficou um tanto mais que desagradável, e agora a PGR pede aí a prisão do Sérgio Moro, e agora estamos aí torcendo para que os ministros analisem essa situação com equidade, com todo cuidado, respeito, carinho, e se assim for, colocar esse senhor na cadeia. Essa que é a realidade, pelo fato de constranger, né, pelo fato de causar aí um dano à imagem, à honra, né, de certo modo tentar macular a personalidade jurídica do Gilmar Mendes, e não só por isso, mas de qualquer cidadão. Quando você faz calúnia, quando você, de certo modo, responsabiliza alguém sem ter nenhum tipo de prova, né, sem, né, de certo modo, que é no caso do Sérgio Moro aqui, tem que ser responsabilizado, porque, de certo modo, como é que vai reparar aí a imagem do Gilmar Mendes com todo esse conteúdo disponibilizado nas redes sociais? O fato de você não gostar do Moro, por um exemplo, né, não me dá o direito de fazer acusações, né, sem nenhum tipo de prova. Então, Moro, que de certo modo você seja responsabilizado, e o próprio direito penal é um ramo mais duro aí do direito, e que agora, de certo modo, você experimente dele, porque não só você, mas outros cidadãos aí da política, né, precisa, consequentemente, receber um pouco desse remédio que vocês imputam aí, ou pelo menos colocam a toda a nação brasileira constantemente, tá? Então, gente, é essa a situação. Espero que ele seja responsabilizado porque precisa, e se assim não for, consequentemente, ele vai fazer isso outras vezes, tá? Com Gilmar Mendes foi assim. Imagina o que ele não pode fazer com outros cidadãos brasileiros. Então, tem que ser responsabilizado sim. Comenta aí se você acha que ele deve ser responsabilizado ou não. Obrigado pelo fato de você ter assistido o vídeo até aqui. E se você gosta de política de modo geral, aqui do lado vai aparecer mais um outro vídeo. E já aproveita e segue aí assistindo a gente. E nos vemos aí dentro de 2 segundos se você clicar. E deixa um like aí, é de graça. Valeu, um abraço.